toda criança, cara, ela tem aquele sonho, né? Ela vê um militar, um carro do exército ali, então eu queria fazer esse tipo de coisa, né? Aproximar, né? E então, eu entrei no quartel em 95, né? 95, saí em 2002. É, fiquei 7 anos aí nas fileiras do exército, na Quinta Ciacone no Portão. E onde eu pude ter uma experiência muito grande. Tipo, hoje assim, tudo que eu... Hoje eu construí a minha própria casa, né? Por quê? Eu aprendi tudo no quartel, porque eu fazia parte do pelotão de obras, né? Do PO que falam. Também fiz. Aí aprendi muita coisa, né? Aprendi, eu não sabia nem pintar, né? Porque eu vim lá da roça, né? Com 16 anos para Curitiba e não sabia né, nem como se pegava num pincel, não tinha noção de nada. Eu sabia é, pegar na enxada e na foice lá na roça. Aí eu vim e daí eu lembro até hoje. Aí o sargento mandou fazer uma pintura numa parede, né? Aí eu fui lá, molhei o rolo na tinta e passei na parede. Aí ele pegou, não, tá aprovado, tá aprovado. Aí comecei no PO e fiquei ali os 7 anos dentro do pelotão de obras. Aí quando o cabo responsável saía, eu chefiava a parte de manutenção predial de todo o aquartelamento. E aprendi muita coisa. Então hoje a minha própria casa, quem fez fui eu, né? Eu e a minha esposa ali, tijolo por tijolo, né? Então hoje eu não pago nada, hidráulica, elétrica, toda a construção que tem na minha casa é eu que faço, até o desenho. Então o quartel me deu um embasamento muito grande, né? Seria bom, sabe, se todo adolescente, todo jovem, pelo menos ficasse um ano no quartel, né? É um aprendizado diferente, né? E hoje eu levo muita coisa na minha vida comum, né? No meu dia a dia, eu levo coisas que eu aprendi lá dentro do quartel, né? A disciplina, a educação, a honestidade. Quando você fizer um erro, assuma, né? É mais fácil você assumir o erro do que você tentar ir remendando, que ele vai ficar cada vez mais pior. Aprendi isso com o capitão. Ele sempre falava, quando você fizer a caca, senta em cima. Porque se você começar a querer mexer, o negócio vai feder mais. Então eu aprendi com ele e eu levo hoje para minha vida, né? Coisas no padrão, né? Eu sou um cara muito detalhista, né? Então comigo tem que ser tudo no plumo, no nível, né? Mais ou menos assim, né? Então eu levo para os meus filhos também essa educação. E aí saí em 2002 do quartel, aonde eu ingressei na área de vigilância, né? Entrei em 2002 na área de vigilância, fui para São Paulo fazer o curso de vigilante, na época. Até o pessoal brincava comigo, né? Pô, você não tem nem tamanho, cara. Ó, você é magrelo, você vai ser segurança, né? Então tinha todas essas brincadeiras aí que o pessoal fazia comigo. E um detalhe, né? Sempre fui um cara muito sorridente, né? E a vigilância na época, ela exigia um porte físico sério, né? Aquela postura que não conversava com ninguém. E eu comecei a ser diferente, né? Jamais eu fui aquele vigilante cara fechada. Então eu chegava sempre, quando eu me direcionava, porque eu já assumia de cara um banco no Alto da 15, né? E há poucos dias tinha havido um assalto, né? Então, eu coloquei na minha cabeça que segurança não é porque você sorriu, você não vai estar passando uma sensação de segurança. Talvez o teu sorriso ele é uma forma educada de você estar recebendo a pessoa para dentro do ambiente do seu trabalho. Então, muitas pessoas criticavam a minha forma de tratamento, né? Eu sorria, né? Lógico, sempre dentro da segurança, né? Não deixava se aproximar muito, então tinha todo esse procedimento que tem que ter na área de vigilância, né? Mas eu sempre fui aquele vigilante sorridente, educado, né? A pessoa chegava na porta, a primeira coisa que eu falava sempre um bom dia, né? Porque queira ou não queira, o vigilante ele está recebendo como se fosse uma visita dentro da sua casa, né? Dentro do seu local de trabalho. Então tem que receber com educação, né? E sempre ser à altura, né? Eu costumo falar assim que você nunca
se rebaixar, mas também nunca querer ser mais do que ninguém. Né? Se você sempre está à altura ali, se a pessoa chegar num determinado tom com você, você tem que subir o tom também, né? Mas sem palavrões, né? Sempre na educação. Aí entrei na área de vigilância em 2002, aí estava na área de presidente de associação, né? Todo esse tempo, né? E em 2015, chegaram até a minha portaria o pessoal do sindicato, né? Com a eleição, né? A chapa única, né? E eu comecei a pensar o que eu fazia na comunidade para me fazer na vigilância. Me surgiu essa ideia, eu falei, pô, peraí, né? Chapa única, ninguém tem opinião, ninguém... Tá bom, tá excelente o sindicato dessa forma, né? Eu já comecei a pensar por aí. 2015, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser oposição do sindicato em 2019. Mas não comentei com ninguém. Fiquei aquilo comigo, quem sabe é minha esposa, né? Falei, eu vou ser oposição do sindicato. E comecei já a me preparar. Tipo, 4 anos antes eu comecei a me preparar, porque eu sabia onde que eu queria chegar, né? Aí, faltando ali poucos meses, né, eu comecei a montar uma chapa. Aí eu fiquei sabendo que também existia uma outra pessoa que estava montando uma chapa também. E eu fui até ela e perguntei se ela estava montando essa chapa, né? Fiquei sabendo através de outros vigilantes. Aí sentamos e chamei um dia, eu estava fazendo reciclagem, chamei ele lá na época na CPS, chamei ele lá para nós conversar. E o que eu passei para ele? Eu falei, para mim, eu não quero status. Eu não quero ser o presidente. Eu quero ser oposição ao sindicato. Né? Então nós temos que... Né? Eu acho que tem muita coisa a melhorar, né, no meu ponto de vista, para a área de vigilância, que há muito tempo, né, não vem acontecendo dentro da nossa área, e nós temos que conversar. Porque se você montar a tua chapa e eu montar a minha e mais o sindicato, nós vamos dar a vitória para eles de mão beijada. Então eu não quero status. Você pode ser o presidente, eu posso ser o diretor-geral, e vamos começar a articular essa chapa, uma chapa só. Pegamos o que você já tem, pegamos o que eu tenho e vamos nos unir. E foi dessa forma que a gente começou a oposição ao sindicato. Né? Então, pela primeira vez no estado do Paraná, teve uma oposição ao sindicato. Eu acho que, se eu não me engano, aí 30 anos que o sindicato estava no poder, né? Pela primeira vez no estado do Paraná houve essa oposição. Então, eu acredito dessa forma. E comecei a trabalhar nesse fundamento como se fosse a minha associação dentro da minha comunidade. Então, defendendo a categoria dos vigilantes como se eu estivesse lá defendendo a minha comunidade. Então, passei toda a minha experiência de liderança comunitária, né, e de tantas conferências que eu participei, que são mais de 30 conferências. Eu participava de todas as conferências. Segurança pública, conferências da saúde, conferências da moradia. Então, mais de 30 conferências eu participava. Cursos, eu tenho vários cursos, eu tenho cursos de licitação pública e por aí vai, né? Me preparando para ser um líder comunitário. E a partir de 2015 eu comecei a me preparar para ser um sindicalista, né? Então eu comecei já a buscar um preparo, comecei a estudar como que eu ia chegar em 2019, e daí montamos essa chapa aí com o Cláudio Cota, né? Que também é pré-candidato a vereador lá em Piraquara. É um cara que conhece tudo de sindicato. O Cláudio Cota, eu aprendi muito com ele. Eu passei a minha experiência de liderança comunitária para o Cláudio Cota, e o Cláudio Cota passou o conhecimento de sindicato que ele tem para mim. Então foi uma troca, uma experiência muito bacana que eu tive aí, de poder encontrar o Cláudio Cota no meu caminho e a gente poder somar, para nós chegar forte lá nas eleições do sindicato. Então, como eu sou uma pessoa muito articulada, então eu gosto de estar conversando, eu gosto de estar articulando, independente de quem seja, né? Poder público, vigilantes, então eu gosto sempre de estar nessa articulação. Em 2019, nós montamos essa chapa, a oposição aos sindicatos vigilantes pela primeira vez, né? E dali surgiu várias outras ideias. Eu vi que era difícil, né, a gente ganhar o sindicato,
Porque ali tem muitas coisas ali que não se trabalha dentro da democracia, né? Então, às vezes você vê muitos políticos falando em democracia, você vê muitos sindicalistas falando em democracia, isso não existe, né? Democracia existe entre eles, né? Quando eu começo a falar isso, quando eu falo que o Brasil existe uma democracia, eu não vejo isso em democracia. Eu vejo essa democracia entre o poder executivo, legislativo e judiciário, os três poderes. O povão não entra na democracia. O povão sempre é manipulado. É aquela massa de manipulação, né? Mas voltando para o sindicato, 2019 a gente foi oposição ao sindicato, né? Pela primeira vez no estado do Paraná. Foi onde o meu nome começou a surgir nesse meio da vigilância, né? E a gente acabou perdendo aí as eleições, né? Por decorrências e de vários fatores, né? Antidemocráticos, né? Que não vem ao caso também você ficar chorando o que passou. Então, vida que segue. Eu penso muito, né, na área de vigilância. A nossa categoria, ela é uma categoria que eu já falava desde 2015, que é uma categoria que ela vai ser extinta do Brasil. Vai ser uma categoria, por quê? Por falta de nós termos representantes políticos. Você olha lá para o lado dos militares. Vamos lá, PM do estado do Paraná. E tem algo em torno, se eu não me engano, 16 ou 17 mil militares. Nós somos em 32 mil no estado do Paraná. Quantos representantes políticos a Polícia Militar tem, a Polícia Civil, né? São 5, 6 deputados estaduais, eles têm deputados federais que defendem os interesses deles. E nós da categoria de vigilante, nós não temos nenhum representante. Então, vamos começar pelo Legislativo Municipal, né? E eu tenho certeza absoluta que eu vou começar pelo Legislativo Municipal, aqui na cidade de Curitiba. Eu confesso para vocês que eu estarei articulando com deputados federais, né? Para a gente estar mudando a nossa lei 7.102, que é de 83. A exigência é a 4ª série. Né? Hoje você vai numa empresa, no seu currículo, se você colocar a 4ª série, me desculpe, você não vai ganhar emprego. É no mínimo 2º grau. Então é uma lei que ela tem que ser modificada. Hoje se fala tanto no estatuto, né? Estatuto da Vigilância. Está engavetado. Mas está engavetado por quê? Porque nós não temos um representante político, né? Muitas das vezes eu vejo em alguns grupos o pessoal comentando: mas eu não quero saber de política, né? A política nós começamos a fazer lá dentro da nossa casa com nossos filhos, né? Então é aquela política, aquela conversa, né? Aquele diálogo para a gente chegar num acordo. Então eu vejo muito dentro da nossa área que há necessidade sim de políticos lá dentro, porque se nós tivéssemos lá vamos citar um deputado federal, ele ia começar a questionar o porquê que estava engavetado, iria começar a brigar pela categoria. Mas nós no Brasil nós não temos um legislador federal. Então eu acho essa necessidade, e se nós não começarmos agora, lutar agora pela nossa categoria, me desculpe, daqui 4 ou 5 anos a vigilância não vai mais existir. Tem tantos, hoje eu vejo aí, vigilante 3.3, eu vejo controlador de piso, controlador de acesso, né? Eu vejo porteiro, vigia, orientador de público que está vindo aí, né? O que acontece? Nós temos que brigar assim. Quando eu falo vigilância, eu estou falando com aquele porteiro também, né? Aonde a maioria do vigilante pegou seus 45 anos e ele já não serve mais para vigilância. Para onde que ele vai? Ele vai lá para uma portaria do prédio, né? Então é isso que eu também quero estar abordando agora, e quero estar falando agora com os porteiros, né? Todos os porteiros que eu venho falando são todos eles ex-vigilantes. Eu trabalhei na empresa de vigilância, fui vigilante, né? Então é outro lado que nós temos que estar se preocupando, né?
Uma coisa que eu vou comentar também, e eu vou começar a levantar esse assunto, né? E que seja em primeira mão. Eu já conversei com várias pessoas, né? Hoje eu estou no meio da portaria, né? Hoje eu sou um porteiro, porque a minha área de vigilância, por causa de alguns motivos, né, que teve em decorrência de algumas coisas, algumas lutas que eu tive dentro para a categoria dos vigilantes, né? Hoje eu fui para a área de portaria. Mas eu quero conversar muito com essa área de porteiros pelo seguinte: está vindo aí a tecnologia, portaria remota. É uma coisa que eu estou vendo, e eu estou vendo que não só a área de vigilância está se extinguindo. Eu estou vendo que aquela figura porteiro, ela está também indo para um outro caminho. Então, se nós não pensarmos também, nós porteiros, não começarmos a pensar na nossa categoria, não começar a cobrar do sindicato, dos porteiros, dentro de pouco tempo a tecnologia ela vai tomar conta. Portarias remotas, né? Nós temos que começar a vender, nós temos que começar a trabalhar, nós porteiros, a pessoa, a portaria física, né? A portaria orgânica, né? Porque a portaria remota, ela está vindo e está em quase todos os prédios. Então nós temos que começar a lutar pela categoria dos porteiros, porque também já está sendo extinta. Então são tantas coisas que vêm acontecendo, e o vigilante que hoje está empregado, né, está aí com seus 30 anos, né, um dia vai chegar esse momento que ele vai partir para uma portaria. E se tem uma portaria remota, ele já não vai já estar fora do mercado. Então nós temos que começar a pensar a nossa vida, né, daqui 15, 20 anos. Então, dentro da portaria, eu vejo isso, a necessidade de começar-se uma luta, né, de uma valorização do porteiro. Aquele porteiro orgânico, aquele porteiro que fica lá, o cara crachá. Então é muito interessante essa figura do porteiro. Porque a tecnologia, ela está aí, né? E o que acontece? A tecnologia, ela vende aquela propaganda bonita, né? O que o porteiro tem que estar trabalhando? Que ele é a necessidade. Ele, pessoa física, é a necessidade. Ele que vai dar um bom dia para o visitante, né? A portaria remota, ela vai ser atendida lá numa central de vigilância, né? Aonde essa empresa vai estar ganhando. Lógico, a portaria remota, ela vai ser 50%. Já estou estudando isso, né? Ela é 50% o valor de um porteiro orgânico, um porteiro que fica lá na portaria. Ela é 50% mais barata. Só que ela passa uma sensação de segurança, né? Aquela entrada que tem, aquele portão eletrônico, como já se prova aí alguns assaltos que já teve em alguns prédios, eles abrem com a chave de fenda. Então qual que é a segurança que o condômino vai ter com essa portaria? Se o meliante vai lá e abre com a chave de fenda, né? E essas portarias remotas aí, mas você não consegue abrir. Eu abro, né? Eu abro, você pode ter certeza absoluta, porque esse tipo de portaria, ela é um imã, né? E isso que o porteiro que está lá no seu dia a dia, ele tem que passar para o morador e ser atencioso cada dia mais, valorizar o seu trabalho. Às vezes, eu não vou pegar aquela bolsa, eu não vou pegar, né? Às vezes você vê lá que é uma senhora de idade, está com 2, 3 bolsas. Seja gentil, né? Esse morador, ele vai estar defendendo depois, né? Vamos trocar de vigilância, vamos colocar portaria remota. Essa senhora vai ser a primeira a defender o porteiro. Por quê? Porque ele me ajudou o dia que eu estava sofrendo com as minhas compras. Ele foi até mim, ele acionou o elevador, ele colocou as compras para mim dentro do elevador. Mas não é serviço do porteiro. Seja gentil. Pense no teu emprego, pense no teu trabalho, pense na comida que você vai levar no final do mês para o seu filho. Um outro assunto interessante são os síndicos profissionais, né? Hoje aí, a maioria dos prédios, né, o síndico é uma pessoa que faz uma administração aí de 7, 8 prédios, né? Então é muito interessante nós
está apoiando essas pessoas. Porque quando a gente sai da área de vigilância, para onde que a gente vai? A gente vai para uma portaria. E quem que nós recolhe? São essas pessoas, né, que são os síndicos profissionais que tem aí. Hoje em dia estão aí em praticamente quase todos os prédios. Então é uma área também que cresceu muito. Então já agradecer, né, e dar os parabéns e falar um muito obrigado a todos esses profissionais, esses síndicos, né, que acolhem tão bem os vigilantes, né, que antes vigilantes e depois acabam sendo porteiros, até mesmo pela falta de emprego que nós temos na área de vigilância, acabam indo para uma portaria. Então, aonde todos esses síndicos aí, eles nos acolhem com muito amor e carinho. Quando a gente tem ideias, a gente vê um futuro, né, a gente compra uma luta, a gente tem que levar até o fim, né? Como a gente não conseguiu aplicar as nossas ideias, que nós acabamos perdendo o sindicato, nós começamos a pensar na criação de uma associação. Aí entrou a figura do Milico, né? Como eu venho há muitos anos, né, há mais de 20 anos nesse meio da liderança comunitária, eu levei a minha experiência da liderança comunitária para a vigilância. E nós fundamos a primeira associação dos vigilantes do estado do Paraná, a Sovipar, onde a gente montou ali um grupo seleto de vigilantes. Não vou falar que é só na Sovipar que tem esse grupo, né? Eu estou em vários grupos aí, tem muito vigilante inteligente, né? Eu vejo hoje, um exemplo da nossa diretoria, nós temos um advogado, nós temos pessoas formadas em marketing, excelentes profissionais, né? Então, nós da associação pegamos, né, essas pessoas qualificadas e trouxemos para a Sovipar. E aonde eu levei toda a minha experiência, né, como liderança, os trabalhos sociais, as minhas parcerias, né, eu acabei levando para esse meio da vigilância. E aonde a gente fez aí, nessa pandemia, a gente fez várias parcerias, né? Uma foi com os arquitetos e engenheiros do estado do Paraná. A gente atendeu mais de 250 famílias de vigilantes, né? E a gente atendeu os vigilantes de grandes eventos que nessa pandemia ficaram desempregados. Então faziam aí o jogo da Arena da Baixada, do Couto Pereira, do Dorival Brito. Eles faziam esses eventos, faziam shows, festas, raves. As raves. Então sempre tem que ter a figura de um vigilante, né? Desse freelancer. E aí nós da Sovipar pensando, né, nesses profissionais, né, que são nossos companheiros de farda, né, surgiu a ideia de nós estarmos aí fazendo um trabalho social, né, dentro do possível, dentro da associação, né. A associação ela não tem fins lucrativos, né, ela sobrevive de doações, nem um diretor da associação tem um salário, né? Então é um trabalho voluntário, um trabalho por amor mesmo à profissão. Aí a gente começou aí a fazer essas parcerias. E aí a gente arrecadou aí, a gente atendeu mais de 250 famílias de vigilantes, né? E continuamos atendendo, né? A Sovipar continua ainda no atendimento dessas famílias. Tem também outros projetos também que foi feito, né? Grupos, né? Grupos de WhatsApp ali no Uberaba. A gente montou grupos de pessoas da comunidade mesmo, para a gente estar aí um ajudando o outro. Então, nós montávamos cesta básica, né? E levava para as pessoas que no próprio grupo às vezes pediam. E dentro da Sovipar, a gente está firmando parcerias, né? Que o intuito da Sovipar é fazer parcerias com empresas, né, que venham agregar na profissão da vigilância. Então, a primeira coisa que a gente está pensando, né, que a Sovipar vai estar fazendo, é um plano de saúde. Um plano de saúde com internamento para o vigilante, não só para o vigilante, mas para o seu dependente. Porque eu, quando era sócio e eu pagava o plano de saúde, eu não pensava na minha pessoa. Eu pensava no meu filho, eu pensava na minha esposa. Então, é isso que o vigilante pensa. E quando se tem um plano de saúde que ele só
vai atender o vigilante, não é legal. Então a gente pensou aí no vigilante e nos seus dependentes. Então a gente tem um plano de saúde bacana, já estamos conversando aí com 4 empresas aí de saúde aqui de Curitiba e que atendem o Paraná todo. Que às vezes o vigilante ele pega férias, é oriundo lá do norte do Paraná, ele vai ir para lá. E às vezes numa dessa ele vai precisar lá em Londrina. Ele está em Londrina e ele vai precisar de um plano de saúde. Se ele tiver esse nosso plano do estado, ele vai ser atendido lá em Londrina, vai ter uma clínica, vai ter um local lá que ele vai ser atendido pelo nosso plano de saúde. Então essas parcerias a gente está buscando. Nós queremos buscar também uma aproximação do empresário, do dono da empresa de vigilância. Nós queremos sentar numa mesa e conversar com esse dono, passar o problema do vigilante. Como eu fazia dentro da minha comunidade, e com os políticos, que eu sentava nas mesas, discutia com o vereador, eu quero estar fazendo na Sovipar. Sentar numa mesa, né, toda a diretoria da Sovipar, e estar conversando com esses donos de empresa. E estar passando a situação do vigilante. Porque muitas das vezes não chega nem até o dono da empresa. As questões, as demandas do vigilante. Por quê? Ela para no meio do caminho. Não vamos levar para o patrão isso aqui. Né? Isso parte do próprio corpo da empresa, né? Supervisão, diretores, né? Então esse trabalho que a Sovipar vai fazer. Muitas pessoas perguntam, mas vocês são oposição ao sindicato? Não, nós não somos oposição ao sindicato. Né? Nós torcemos muito para que o sindicato cresça, né? E lute pela categoria dos vigilantes, porque nós dependemos deles. Né? A Sovipar, ela está aí como se fosse uma... suporte. Nós da Sovipar, nós não somos oposição ao sindicato. Nós somos mais uma opção para o vigilante. Né? O vigilante não está bem com o plano de saúde do sindicato. Né? Eu vou com o plano de saúde da Sovipar. Eu não gostei do plano de saúde da Sovipar, eu vou com o sindicato. Então nós estamos aí para ser mais uma opção para os vigilantes, mais uma opção para a categoria dos vigilantes. Eu acredito que todos aí já puderam conhecer um pouco do meu trabalho, um pouco da minha vida. Por isso que eu sou candidato aí, peço apoio, peço o voto, compartilhem nas redes sociais aí. Eu não tenho dinheiro para a campanha, então eu conto com os amigos, né? E uma coisa que eu sempre falo aí, os amigos que eu já tenho conversado, que compartilhem, né? Compartilhem essa minha ideia, mandem os meus vídeos, as minhas propostas, meus amigos vigilantes, meus amigos porteiros, meus amigos da comunidade. No dia 15 de novembro, eu conto com o apoio de cada um, o apoio seu, da sua família, dos seus amigos. Levem esta mensagem e votem Milico 90345 para vereador da cidade de Curitiba, para a renovação da política, para ter novas ideias, novas maneiras, novas formas políticas para toda a cidade de Curitiba.